Voltamos ao vivo com o plantão do seu jornal. Agora são 8 horas e 17 minutos e o ex-presidente Lula acaba de chegar à quadra dos bancários, onde acontece nesse momento um ato organizado pela Frente Brasil Popular. A gente vai para lá para acompanhar essa chegada do ex-presidente Lula. Alô, alô, alô! Alô! Vai! Vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Vai! Vamos! Valeu! Alô, alô! Alô, galera! Pessoal, alô! Valeu! Não vai ter golpe! Agora aqui, presidente Rui Falcão. Vem cá, presidente Rui Falcão. Momento do ápice do nosso ato político. Momento especial. Momento especial. É agora. Lula, o povo está contigo. Lula, amigo, o povo está contigo. E vamos lá! Todo mundo veio aqui para esse momento. Todo mundo veio. Então vamos direto e reto ouvir a maior liderança que a classe operária gerou no mundo. O nosso cavaleiro da esperança, o nosso comandante, o nosso líder, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, eu sempre que eu venho aos bancários, eu tenho um problema. Os discursos que eu faço, porque não tem retorno para ouvir aquilo que a gente fala. Eu não vou mas cobrar com o Pera Gilvândia, porque eu já cobrei todos os presidentes dos sindicatos. E é muito ruim quando a gente fala que a gente não ouve o som, porque a gente tem que gritar cada vez mais, e cada vez mais a gente ouve a gente mesmo. Então eu queria só pedir paciência para vocês, que eu vou tentar falar muito devagar, para que vocês entendam o que eu vou falar e eu possa olhar na cara de vocês se vocês estão compreendendo aquilo que eu estou dizendo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a nossa querida presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, a companheira Gilvândia, por mais uma vez ceder esse espaço democrático para a gente fazer um debate. Em segundo lugar, agradecer ao companheiro Wagner, presidente da CUT, que está, não só como bancário, mas como presidente da CUT, ajudando a gente a enfrentar essa batalha, sabe, que é quase que incomensurável, para que a gente possa vencer e prevalecer a democracia nesse país. Agradecer ao companheiro Rui Falcão, presidente do PT, que é o companheiro que tem estado na frente dessa luta o tempo inteiro defendendo o nosso legado. Aos companheiros do PCdoB, sobretudo a Luciana, que está aqui presente. Falar da
companheira Karina, nossa presidenta da UNE, que tem nos ajudado, ao nosso extraordinário companheiro Fernando Haddad, que será prefeito de São Paulo, eleito em 2016. Quem mais? Eu não tenho uma nominata, eu estou tentando dizer. Alvate Sorrentino, companheiro do PCdoB. Aos companheiros do Movimento Sem Terra que estão aqui representados, aos companheiros prefeitos aqui representantes, companheiro Marinho, companheiro Lapas e outros prefeitos, ao companheiro Emílio, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, ao companheiro Lapas e o companheiro Feijó, que são secretários nacionais do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, ao companheiro Padilha, secretário da Saúde aqui no estado de São Paulo, e ao companheiro Vicentinho. Bem, aos companheiros sem teto, aos companheiros do Movimento Sem Teto, ao JS, a juventude do PT aqui presente, aos companheiros e às companheiras. Eu queria dizer para vocês que hoje é o dia da indignação para mim. Eu já sofri muitas coisas nesse país. Eu já fui preso quando era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, em 79 e em 80. Eu já fui cassado do sindicato. Eu já perdi eleições para governador do estado de São Paulo em 82. Eu já perdi eleições para presidente em 89, 94 e 98. E em todas as vezes em que eu sofri revés e fui derrotado, eu me comportei como um democrata, como uma pessoa que tinha resolvido participar de um jogo. Esse jogo tinha regras e eu obedecia às regras estabelecidas antes de começar o jogo. Nem sempre eu aceitei com tranquilidade a manifestação da sociedade. Em 89, certamente os mais jovens não se lembram, mas eu fui vítima de uma manipulação da Rede Globo no último debate com o presidente Collor. Mas não reclamei. Em 94, em 94 e em 98, nós participamos de uma campanha em que não houve um único debate, porque o candidato das elites brasileiras não participou de debate e nunca apareceu uma cadeira vazia. O Fernando Henrique Cardoso foi no único debate da Bandeirantes e nunca mais compareceu em debate, porque eles não queriam que eu, Ciro Gomes e Brizola pudéssemos questionar o Brizola. E nós não reclamamos, aceitamos o jogo. Agora, acontece que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que eu virei presidente da República em 2002. E eu virei presidente da República não em função de um mérito pessoal, que eu tenho noção
das minhas limitações intelectuais, mas eu fui eleito em função da consciência política do povo brasileiro que me elegeu. E pela primeira vez na história deste país, aquelas pessoas do andar de baixo, aquelas pessoas do degrau zero, conseguiram subir um degrau na escala social desse país. Eu sei que não era muita coisa, mas os negros começaram a ser mais respeitados. Os índios começaram a ser mais respeitados. As empregadas domésticas começaram a ser mais respeitadas. A juventude da periferia começou a ser mais respeitada. As pessoas começaram a ter acesso à universidade, a uma escola técnica. Os trabalhadores, durante 11 anos, receberam o aumento real de salário em todas as categorias deste país. Os aposentados passaram a receber aumento real de salário. O salário mínimo passou a aumentar durante 11 anos consecutivos. E eu sei que isso incomodava a muita gente da elite brasileira. Eles estavam ganhando muito dinheiro, porque banqueiro ganhou muito dinheiro no meu governo, porque empresários ganharam muito dinheiro no meu governo, mas os trabalhadores ganharam como nunca ganharam no meu governo. As pessoas mais pobres desse país começaram a poder visitar um shopping, a comer mais que um iogurte por dia, a comer mais que um danoninho por dia, a comer hambúrguer que pobre não podia comer, a frequentar espaços que não podiam frequentar. E eu sei que, embora todo mundo ganhasse muito dinheiro com isso, isso incomodava, porque os pobres começaram a querer frequentar teatro. Os pobres passaram a querer frequentar cinema. Os pobres passaram a querer frequentar o Parque do Ibirapuera, o Parque do Carme e outros parques pelo Brasil inteiro. As pessoas começaram a conquistar o direito de não viajar mais de ônibus para o Nordeste, mas sim de avião. As pessoas já não queriam mais visitar apenas os seus parentes no Nordeste. As pessoas queriam ir para Bariloche. As pessoas queriam ir para Miami. As pessoas queriam ir para outros lugares do planeta, porque era um direito que os pobres tinham neste país. Nós conseguimos a proeza, Rei Falcão, de provar aos economistas da USP, aos economistas da Unicamp, aos economistas de todos os quadrantes desse país, de que, diferentemente do que eles falaram a vida inteira, o pobre não era o problema, porque no nosso governo o pobre passou a ser a solução desse país. Quando o Estado emprestava R$1 bilhão para um Gerdau, para uma Abílio Diniz, para qualquer outro empresário, esse dinheiro ia para a conta bancária para fomentar a especulação. Quando o Estado começou a emprestar R$50 para um pobre, esse dinheiro virou mercadoria no supermercado. Significava pão, arroz, feijão, significava um iogurte, um Danone. E isso começou a fazer a roda gigante da economia girar, e começou a gerar empregos, e começou a gerar produção,
e começou a gerar mais arrecadação e começou a gerar mais investimento. Este país que a nossa geração viveu não era um país da minha cabeça, era um país da cabeça de vocês. Era um país em que eu digo todo santo dia, o Lula é o resultado da consciência política do povo brasileiro. Se vocês evoluíram, eu evoluía. Se vocês evoluíam, eu evoluía. Eu não tinha conhecimento específico e muito menos conhecimento geral para fazer as coisas que eu fiz. Eu tinha essa orelha caída que eu tenho para ouvir aquilo que o pessoal reivindicava. Só para dar uma ideia para vocês, o crédito consignado, que fez uma revolução no investimento neste país, foi uma proposta feita pela CUT, quando o companheiro Marinho, que está aqui, era presidente da Central Única dos Trabalhadores. As pessoas que moram na capital não precisam ter noção do significado do programa Luz para Todos. As pessoas não têm noção, quem mora na Avenida Paulista, ou quem mora numa rua que tem energia elétrica com asfalto, guia e sarjeta, do que significa um programa chamado Luz para Todos, que levou energia na casa de 15 milhões de pessoas, que fez uma mulher pobre do interior deste país saltar em 1 minuto do século XVIII para o século XX e ver o seu filho aprender a fazer a lição de casa, não cheirando o cheiro do querosene de uma lata de refrigerante com querosene ou gasolina queimando um pavio, mas vir a revolução ficava uma luz acesa que muitas vezes nós desprezamos tanto aqui nos centros urbanos. Muitas vezes nós, aqui nos centros urbanos, não temos noção do que significa um programa chamado PAA, um programa de aquisição de alimento que nós fizemos para garantir que o pequeno produtor rural pudesse vender o seu produto para ser consumido nas grandes cidades brasileiras, garantindo preço para eles. Muita gente não sabe o que significa uma lei que nós fizemos, garantindo que 30% do alimento consumido na merenda escolar em todas as cidades brasileiras fosse produzido pelo agricultor familiar. Porque antes de nós, ele não tinha crédito. Quando ele tinha crédito, não chovia. Quando chovia, ele perdia. Quando não chovia, ele perdia. E quando ele conseguia produzir, não tinha mercado para consumir o produto dele. E nós garantimos que o Estado brasileiro comprasse o alimento dessa gente para dar de graça nas escolas públicas para as crianças brasileiras comerem. Meus queridos companheiros e companheiras, eu lembro e agradeço de coração o papel da UNE, da solidariedade conosco, quando a gente resolveu garantir que negro tinha direito à universidade. Eu não conseguia me conformar de saber que neste país um negro não podia ser gerente de um banco, um negro não poderia ser um dentista, um negro não podia ser um engenheiro, um negro não podia ocupar um cargo de dentista ou de médico, porque negro nasceu
na lógica deles, para ser servente de pedreiro ou limpador de rua nos grandes centros urbanos deste país. E nós resolvemos mudar isso. Não é uma tarefa fácil. Não é um decreto-lei, uma medida provisória. É quase que uma obstinação de criar uma consciência na sociedade brasileira. Eu tinha consciência de que a gente não iria acabar com o preconceito racial se a gente não levasse para as escolas públicas a história africana, para eles saberem como é que os negros tinham sido escravos nesse país. Eu tinha consciência que a gente não iria criar uma consciência latino-americana se a gente não criasse a UNILA, para que as pessoas aprendessem concretamente o que é a história da América Latina. Companheiros e companheiras, eu estou dizendo coisas que certamente vocês já sabem, mas eu estou dizendo para vocês coisas que mudaram a história deste país e que vão mudar muito mais da história deste país. Eu às vezes fico boquiaberto e ofendido com a ignorância da nossa elite. Eu ia falar Estado. Deixa eu só passar aqui no meio, mano. É, um minutinho. Obrigado. Desculpa. Fico ofendido com o complexo vira-lata que tem a nossa elite. Deixa eu só passar aqui, mano. Veja uma coisa. Ui. Desculpa. Ai, desculpa. Depois que nós fizemos tudo isso, um semi-análifa como eu, é verdade, eu só tenho um diploma primário no Senai. O resto, eu aprendi com vocês. Culpa da Globo, eu tenho certeza que esse menina que tá lá na caixa de som, uma tiazinha. Eles me acusavam porque eu falava na porta de fábrica meia laranja. Eu às vezes ia na porta de fábrica que falava meia laranja. Eu falei, nossa, meia ignorante. Ele não sabia falar. Aí eu aprendi a falar. Eu aprendi a falar coisa chique. E eu aprendi uma coisa. Vai até lá e não é a chave do carro. Eu aprendi a falar coisas que eu não aprendia. E aprendi com alguns lutadores brasileiros que quando... O microfone tem que voltar pra caixa. Peraí, cuidado, eles estão balançando muito aí, ó. Eles disseram que o microfone tem que voltar pra caixa, porque não tem som. Não sei. O canal 2 tá chegando. Então, esse daqui tava chegando também. Então, gente, vocês trocaram o canal aí, ninguém falou a informação pra mim, cara. Eu cuido do áudio, mas vocês Tá trocaram. bom, não, não troquei canal. Eles disseram aqui. O microfone vai voltar na Gente, caixa. o áudio chega pra E eu passei a ter certeza que cada mulher e cada homem deste país Na caixa. entendia cada palavra que eu falava nesse país. As pessoas não estavam procurando A bateria. nenhum
erro gramatical. Desculpa aí, eu fui trocar a bateria. As pessoas sabiam cada coisa que eu falava, porque tocava profundamente na alma. O sucesso do meu governo foi levar para dentro do Palácio do Planalto o aprendizado que eu aprendi nas ruas deste país durante décadas e décadas e décadas. Bem, aconteceu uma coisa grave que jamais poderia ter acontecido. Uma coisa muito grave, Wagner, jamais poderia ter acontecido porque não estava na lógica intelectual da elite brasileira. Eu virei o melhor presidente da República que esse país já tem. Mas, mais importante ainda, eu passei a ser o melhor presidente do começo do século XXI no mundo inteiro. O mundo inteiro admirava o que nós tínhamos feito. Como é que pode aquele país que era considerado uma republiqueta de bananas, aquele país que era lembrado com carnaval e com futebol, como é que pode aquele país eleger um presidente torneiro mecânico e quase que analfabeto? Como é que pode esse país romper com o FMI e virar independente do FMI? Como é que pode esse presidente da República fazer uma política social que gerou 22 milhões de empregos formais? Como é que pode esse presidente, durante 12 anos, todos os trabalhadores ter aumento real de salário? Como é que pode esse analfabeto ser o presidente que mais fez universidade na história deste país, escola técnica deste país? Como é que pode? Não é possível, não estava escrito em nenhum livro de sociologia. Fernando Henrique Cardoso não escreveu isso nos livros dele. Ninguém escreveu. Eles estavam acreditando no meu fracasso. O meu fracasso significava o retorno deles. A única coisa que eles não sabiam é que eu não era eu era vocês. A única coisa que eles não sabiam é que eu representava um sonho acalentado por milhões de pessoas durante anos, dos sem terra, dos sindicatos, da CUT, dos catadores de papel, das mulheres, da saúde. Eles não acreditavam. Eles não tinham noção de que um presidente poderia receber rancenianos dentro do palácio e dar aposentadoria para eles. Eles não tinham noção que eu poderia, naquele palácio de príncipes e presidente, receber catadores de papéis, movimento sem teto. Eu não esqueço nunca, quando em Brasília começou um debate que shopping, igreja e metrô não aceitavam que cães-guia pudessem entrar no metrô na igreja. E eu abri o Palácio do Planalto para receber cegos desse país com cães-guias para fazer uma reunião. Vê? Os cães-guias não falaram uma palavra, mas não fizeram cocô e nem mijaram dentro do palácio. Numa demonstração de que pela primeira vez na história deste país, aquele palácio estava sendo governado por alguém que entendia
que o dono dele era a sociedade brasileira, e me veio a memória do Mandela em 94. O Mandela me recebeu em 94 e eu fui ao palácio, lá na África do Sul. E a coisa mais extraordinária que aconteceu não é que o Mandela recebia o povo nem queria isso. O povo queria tocar a mão, o povo queria encostar na parede do palácio, porque durante décadas e décadas eles não podiam chegar a 2 quilômetros do palácio. E quando eu cheguei na presidência da República, um catador de papel numa assembleia que eu convoquei disse o seguinte: presidente, eu não quero mais fazer discurso, eu não quero mais reivindicar o que eu vim aqui para reivindicar. Eu só quero agradecer o fato de eu ter entrado no Palácio do Planalto uma única vez na vida. Essas coisas, companheiros, mudaram a história deste país. Essas coisas mudaram o paradigma deste país. A sociedade aprendeu que era possível construir um novo mundo. A sociedade aprendeu que era possível construir uma nova lógica para a sociedade brasileira. Era tão bom ser tão bom. Era tão bom tratar as pessoas bem. Era tão bom tratar as pessoas com carinho. Era tão bom as pessoas perceberem que o palácio não era meu, era deles. Era tão bom as pessoas perceberem que o Lula não era um presidente, o Lula era um deles que tinha chegado lá e, portanto, ele se sentiu igual o Lula chegou. Foi com esse comportamento que nós tivemos a coragem revolucionária de eleger pela primeira vez na história deste país uma mulher que durante 3 anos e meio tinha sido torturada nesse país. Uma mulher que era tida por eles como uma pessoa acabada para a política, e ela foi eleita presidenta da República desse país. Eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho porque eu sou um metalúrgico. E metalúrgico era tido como machista a vida inteira. Metalúrgico era tratado como se fosse machista. E esse cara que era tratado como machista teve a primazia, com a ajuda de vocês, de eleger pela primeira vez uma mulher presidenta da República deste país. Companheiros, eu vou entrar agora numa parte da história que vocês conhecem. Nós tivemos a eleição de 2014. A eleição mais difícil da história deste país. Eu nunca vi uma pessoa ser tão agredida como foi a Dilma. Eu que achava que a elite brasileira tinha preconceito contra nordestino e analfabeto, eu descobri que muito mais grave do que o preconceito contra mim era o preconceito contra a mulher.
a elite brasileira, aquilo que a gente chama de coxinha. Ou, na verdade, se for uma avestruz, é colchão. O preconceito deles é de tal magnitude que eles não concebem a ideia de uma mulher poder governar um país como esse. Independentemente de medir a qualidade profissional, a qualidade política, a qualidade intelectual, é puro preconceito, porque neste país a mulher conquistou o voto, sabe, somente depois de um processo na cidade de Mossoró, em 1927, se não falha a memória. Neste país, a escravidão foi o último país a acabar com a escravidão. Neste país, a independência foi a última da América Latina. Neste país, mulher sempre foi tratada como objeto de cama e mesa e nunca mais e nada mais do que isso. Imaginar mulher no parlamento, quando eu cheguei na Constituinte, nem banheiro feminino tinha no Congresso Nacional. Aquilo era uma coisa de macho. Não podia a mulher entrar de calça comprida no Congresso Nacional, porque era um desrespeito ao Congresso Nacional. Este país não pode suportar uma mulher governando. Não pode. E o que eu fico indignado às vezes é que as mulheres representam 52% da população brasileira. E que, como maioria absoluta, vocês deveriam fazer como os negros africanos fizeram, quando eles tomaram consciência de que os negros eram 27 milhões e os brancos eram 6 milhões. Eles disseram, nunca mais um branco de olhos verdes vai governar a África do Sul porque ela é negra. É uma pena que a nossa consciência política ainda não evoluiu e somente 10% do parlamento é feminino. É uma pena que as mulheres cresceram mais de 50% no mercado de trabalho, mas a entrada do homem na cozinha não acompanhou a mesma proporcionalidade para ajudar a companheira. É uma pena que a gente ainda esteja muito atrasado. É uma pena que ainda prevaleça a violência contra a mulher, a violência do marido, a violência no local de trabalho, o baixo salário, por mais que ela trabalhe, ela ganhe menos. O assédio sexual no local de trabalho ainda é uma coisa muito forte neste país. E nós do PT significamos, junto com o PCdoB e outras forças de esquerda, a possibilidade de mudança. Mas é difícil, porque é preciso conscientização. Em 82, quando eu fui candidato a governador, eu achava que apenas dizer trabalhador, voto em trabalhador, eu ia ganhar. Eu fui o 4º colocado. Dizer que homossexual vota em homossexual, mulher vota em mulher, negro vota em negro, não é uma realidade. Porque não é assim que a sociedade se comporta. Ela se comporta ideologicamente, politicamente. E nós precisamos convencê-la todo santo dia da nossa ideia. Nós precisamos convencê-la. Nós temos uma juventude convencida diariamente pela internet. A internet é uma coisa extraordinária. É uma revolução, mas ela liberou os demônios. Ela liberou os demônios porque antigamente, por Rico Falcão falar mal de mim, ele tinha que ligar para alguém e se identificar.
Alô, aqui é o Rui Falcão. Você viu como o Lula, sabe? Ou ele teria que convocar um jantar. Hoje não. Hoje, o cara que é filho da puta de verdade, ele não se identifica. Não se identifica nem pra mãe, nem pro filho. Ele vai pra internet falar mal de alguém. E eu sei o quanto eu sou vítima disso. Eu sei quanto os meus filhos são vítimas disso. Eu sei quanto a Dilma é vítima disso. E eu sei quanto muitos de vocês aqui são vítimas disso. E eu não fico com raiva. Eu só acho que a gente tem que encontrar mecanismo para competir e para ser mais competente do que eles, porque não é possível que a gente nasceu, a gente cresceu e a gente morre sempre acreditando que o bem vai vencer o mal e na internet o mal possa vencer o bem. Não é possível. É porque eu acho que nós não estamos cumprindo com a nossa missão. Nós ainda estamos individualistas. Nós ainda não criamos um sistema de comunicação que envolva todos nós numa linguagem específica para enfrentar os nossos inimigos. Então, companheiros e companheiras, tudo isso que eu estou falando para vocês só tem sentido se eu dizer por que vocês estão aqui, por que eu estou aqui. Porque até agora eu divaguei. Até agora eu fiz como Fidel fazia em Cuba. Convocava um ato para discutir o beisebol e falava de futebol. E eu queria dizer para vocês que hoje, para mim, primeiro, a alegria profunda de vocês estarem aqui. Alegria profunda. Eu citei um ser humano neste país que aprendeu uma pessoa neste país que aprendeu a palavra gratidão ao povo brasileiro, sou eu. Ninguém pode ser mais grato, ninguém, ao povo brasileiro do que eu. Eu digo sempre, Wagner, que Deus foi muito generoso comigo. Tem muita gente que não acredita em Deus. Tem muita gente que pensa que acredita, mas não acredita. Eu acredito em alguma coisa superior. Porque não é normal que um cara que veio da onde eu vim, que estudou como eu estudei só o 4º ano primário, tenha primazia de ter sido escolhido para ser presidente da República deste país. Mas, mais importante, Wagner, é esse cidadão que foi escolhido fazer neste país o que muita gente dizia que não era possível. Eu tenho muitos amigos economistas e tenho um profundo respeito por economistas. Eu acho eles uns bichos sabidos pra cacete. Eu nunca vi nada mais sabido que um economista quando ele é de oposição. E nunca vi nada mais travado do que um economista quando ele é da situação. É por isso que eu não tive um economista como ministro da Fazenda. Eu tive o Palocci, que era médico.
Porque eu entendia que a economia tem que estar subordinada à política e não a política à economia. Eu entendia que a gente não tem que ter como referência o mercado, em se tratando do sistema financeiro, de empresários, mas a gente tem que ter como referência um mercado, sabe, chamado povo, consumidor, comprador, trabalhador. E conseguimos fazer uma revolução nesse país. Eu, um dia, posso contar para vocês a história de um alemão chamado Kohler, presidente do FMI, chorando, me abraçando. Imagina um alemão chorar. Quando eu estava contando a minha vida para ele, e eu dizia para ele: ô Kohler, eu vou fazer neste país o que precisar ser feito, porque eu vou trocar toda a gordura política que eu tenho pela necessidade de fazer um ajuste e conquistar a confiabilidade no mundo para fazer esse país crescer. Isso foi em Paris, em 2004. E aquele baita alemão me abraçava chorando quando eu contei que eu fui comer pão com 7 anos de idade. Quando eu contei para ele que eu tomava café de manhã com uma cuia de farinha com café preto durante muitos anos. Aquele baita daquele alemão começou a chorar e eu falei: porra, ganhei esse cara. Ganhei esse cara. Esse cara vai passar a compreender o meu papel neste país. E passei a ir até apoio de presidente como Chirac, de ter apoio do Gordon Brown, que era ministro da Fazenda da Inglaterra, e do Tony Blair, que era primeiro-ministro, de ter apoio do presidente Bush, de ter apoio do presidente da Itália e do primeiro-ministro da Itália, de ter apoio do Schroeder da Alemanha, de ter apoio do Hu Jintao da China, de ter apoio do companheiro Putin da Rússia. As pessoas passaram a compreender que algo diferente acontecia neste país. Algo diferente acontecia. E eu não me esqueço nunca, quando em 2005, se não falha a memória, eu chamei o companheiro Rato. O Rato era um espanhol, um nome muito sutil. El Ratón. Ele, presidente do Fundo Monetário Internacional, era um espanhol. Liguei para ele e falei: companheiro Rato, aqui quem habla é ele, presidente Lula do Brasil. Um espanhol impecável. E eu queria te dizer algo. Eu quero saudar a Deuda. Porque quem não sabe falar espanhol fala Dilda. É Deuda. Com o Fundo Monetário. No, Lula. Pero el FMI não precisa de dinheiro. El FMI confia no Brasil. El FMI não quer. Eu falei: não. Eu aprendi, Ratão. Eu aprendi com a minha mãe, que era analfabeta, que a gente não pode dever se a gente não precisa dever. Eu quero pagar. Aí chamei El Ratão em Palácio do Planalto e que tenha deuda externa. El Brasil não deve mais nada. Agora o Brasil é credor. Vocês devem ao Brasil, porque nós emprestamos dinheiro para vocês. Vocês não imaginam eu deitado lá naquele Palácio do Planalto, do Alvorada, de barriga para cima, com a dona Marisa, que nem se fosse... Sabe aquele filme, como chama aquele filme? Doutor Zhivago? Aquela cena que a Lara está deitada no braço do Doutor Zhivago, Marisa deitada aqui, e eu falava: minha Lara, nós outros não devemos mais nada ao Fundo Monetário Internacional,
nós outros quitamos o Fundo Internacional. Eu olhava para ela, eu via nela a Lara. E certamente ela olhava para mim, ela não via o Dr. Givago, mas via o Frankenstein aqui do lado aqui. Ou seja, era a Bela e a... Não, era a Bela e a Fera. Mas de qualquer forma, gente, foi um orgulho, uma coisa estupenda, uma coisa... Vocês não têm noção dessas coisas quando a gente está lá. Vocês não têm noção quando eu fui na Bahia inaugurar o programa Luz para Todos, que eu cheguei numa casa, tinha uma mulher, na verdade 2 mulheres, mães solteiras, com 2 filhos fazendo lição da escola num caixote, com uma latinha de Coca-Cola com pavio, com querosene, aquela fumaça preta na cara da molecada. E eu cheguei 7 horas da noite, peguei a mão da mulher e fui na tomada e acendi a luz. Ô, gente, quem mora na Avenida Paulista não tem o direito de sentir a sensação de uma pessoa que saiu do século XVIII para o século XXI em um segundo. Você não sabe o que é, Rui Falcão, uma mulher dizer para mim, presidente, eu tinha que carregar água 12 léguas para lavar a roupa do meu marido. Hoje eu tenho uma cacimba na porta da minha casa, hoje eu tenho uma cisterna, hoje eu tenho água na minha casa. As pessoas que não sentem, que não vivem isso, não têm noção. Não têm noção do porquê, Rui, nós conseguimos fazer a revolução nesse país. E isso incomodou. Eu deixei a presidência, a Dilma deu sequência, mas isso continuou incomodando. O ProUni, que foi uma revolução, eu não esqueço nunca. Eu estava aqui do meu lado, acho que já foi embora, o companheiro Haddad. Que é prefeito de São Paulo. Está aqui o companheiro Haddad, que hoje é prefeito de São Paulo, que foi meu ministro da Educação. E eu posso olhar na cara dele e dizer, Haddad, nunca mais esse país vai ter um ministro da Educação da qualidade que nós tivemos do Fernando Haddad no meu mandato. Porque era uma necessidade de fazer com que a gente recuperasse este país através do investimento na educação. Fazer com que o pobre tivesse acesso, levar doutores e mestres de São Paulo para dar aula em Tocantins, para dar aula em Jari, para dar aula no Piauí, para dar aula em Garanhuns e em Caruaru. Era quase que impossível imaginar que nós pudéssemos, em pouco tempo, fazer 17 universidades e fazer 176 campos de universidade novos. Era quase que impossível a gente imaginar fazer o Reúne. Eu não esqueço nunca quando uma negra de Belo Horizonte, uma mulher maravilhosa, mãe de 2 filhos, do ProUni, falou para mim, presidente, eu estou na universidade, e eu sinto preconceito na sala de aula, porque eu sinto do lado de alunas que não concordam que eu estude de graça, que não concordam que eu esteja recebendo bolsa do governo e elas não, porque elas têm renda superior àquilo que a gente exigia. E ela me disse, mas presidente,
eu encontrei um jeito de derrotar essa gente. Ao invés de ficar lamentando, eu estudei mais do que elas e sou melhor do que elas dentro da sala de aula. Bem, esse legado que eu estou contando para vocês, os meios de comunicação e a elite brasileira querem apagar. Eles querem que a gente esqueça disso. E agora, Rio Falcão, eles estão dizendo que a crise econômica é porque nós investimos nos pobres. Ah, esse Lula investiu nos pobres. Esse cara criou Bolsa Família, esse cara criou o programa de assistência alimentar, esse cara criou Luz para Todos, esse cara criou o ProUni, esse cara criou FIES, esse cara criou tantos programas. Esse desgraçado é responsável pela crise econômica que a gente está vivendo agora. É isso que eles querem dizer. Eles querem apagar da nossa consciência o sabor da coisa boa que nós comemos. Daquele sorvete que nós tomamos. Daquela sobremesa que eles querem apagar. Eles querem vender a ideia do mundo amargo. A ideia de que um país, para ser bom, tem que ter desemprego. A ideia de que para não ter inflação tem que ter desemprego. Eu vivi neste país como presidente do sindicato e como metalúrgico. Inflação de 80% ao mês. Hoje nós temos 10% ao ano. É muito, mas é um privilégio para quem viveu 80% ao mês. Eles estão vendendo uma crise que a deles foi muito maior. E eu tenho dito para a companheira Dilma, não vamos aceitar o jogo deles. A solução para nós não está em querer fazer política para o mercado. A solução para nós não está em saber o que o seu Roberto Setúbal quer, o que o seu Trabuco quer. É muito importante que eles estejam bem. A solução para nós não está em saber o que quer o seu Gerdau ou o seu Abílio Diniz. É importante que eles estejam bem. A solução para nós, Dilma, é fazer com que o pobre deste país volte a ser consumidor neste país. Volte a comprar coisas. Volte a gerar emprego. Volte a comer coisas que ele está deixando de comer. E é por isso que eu fico ofendido quando hoje de manhã eu sou sequestrado na minha casa pela Polícia Federal. Veja, eu estava de férias em janeiro. Eu fui convidado para ir na Polícia Federal prestar um depoimento em Brasília. Eu suspendi a minha férias, Fernando Haddad, e fui a Brasília. Depois eu fui convidado pelo Ministério Público, eu fui outra vez a Brasília prestar depoimento. Depois eu fui convidado pela Polícia Federal, eu fui outra vez, 3 vezes eu fui a Brasília prestar depoimento. O seu Moro não precisaria ter feito, essa coisa chamada, como chama? Condução coercitiva. É como se eu tivesse preso. Porque se ele tivesse mandado um ofício, Lula, você pode prestar um depoimento tal dia em Curitiba, eu iria prestar meu depoimento, porque eu sempre fui respeitoso com as instituições brasileiras. Entretanto, o que eu vi hoje foi um show de pirotecnia. Foi um show. Eu não sou advogado, não posso falar, mas a gente está com a liminar na Suprema Corte. Hein? A gente está com a liminar.
antes dela negar, como negou hoje, ele, com medo dela não negar, ele resolveu fazer o espetáculo dele. Então, houve um espetáculo. Então, eles estão julgando um apartamento que eles dizem que é meu, que não é meu, que se for meu, eles vão ter que me dar. Porque só tem um jeito do apartamento ser meu. É alguém comprar e me dar. Como eu não comprei e não quero comprar, a empresa não deu e não quer me dar, eu espero que a Globo ou o Ministério Público compre e me dê o apartamento que eu tenho nessa situação. Nós perdemos o sinal desse pronunciamento do ex-presidente Lula. Ele está nesse momento no ato da Frente Brasil Popular. A gente tem o sinal de novo. A gente volta agora ao ex-presidente Lula, ao pronunciamento dele. Vamos acompanhar. Da sua poupança para garantir que eu tivesse um lugar para descansar quando eu deixasse a presidência. Pago com cheque administrativo. Não que eu não pudesse comprar, é que eles não me ofereceram, eles compraram. E falaram, Lulinha, use, Lulinha, use, Lulinha. Eu comecei a usar. Isso virou crime, Rui. Eu não posso usar, não me convide para ir dormir na sua casa, que eu não posso dormir. Não me convide. Aí eles inventam uma série de coisas, ou seja, alguém vai ter que me dar chácara também. Eu espero que quando terminar esse processo, eu tenha um apartamento e uma chácara que eu não tenho hoje. Então, não adianta eu ficar dizendo que não tenho se ele diz que eu tenho. Não adianta. Eles pegaram um barco de R$3.000 e transformaram no iate. Coitada da Marisa. A Marisa trabalha, gente, desde 11 anos de idade. Ela começou como empregada doméstica, como babá. A Marisa comeu o pão que de mão assou, porque eu nunca tive tempo de cuidar dos meus filhos. Ela é que cuidou dos meus filhos. Ela não só pariu eles, como ela é que cuidou desses meus filhos. E de repente eu vejo a Marisa ser chamada para investigar. Eles poderiam chamar a mãe deles. Poderiam chamar a mulher deles. Porque eu tenho certeza que nenhum é mais honesto do que a Marisa. E eu suporto isso delicadamente e democraticamente. E hoje, para mim, foi o fim. Hoje, para mim, foi uma ofensa pessoal. Uma ofensa ao meu partido. Uma ofensa à democracia, uma ofensa ao Estado do Direito. Portanto, companheiros, eu fui lá, prestei meu depoimento. Eles invadiram a casa da Clara antes. Eles foram pegar o Paulo Okamoto. Eles foram pegar meus filhos. Filho meu que não tem nada com nada, eles foram de manhã lá entrevistar toda a minha família. Então faltou pegar minha neta de 1 mês de idade. Não sei como é que eles não pediram exumação da minha mãe, que já morreu nos anos 80. Não sei. E foram lá, todos gentis, mas fazendo a perversidade que jamais deveriam ter feito. Porque foi um desrespeito a alguém que dedicou a vida a este país que eu dediquei. As perguntas, Rui, as perguntas são as mais esdrúxulas possível. Só falta perguntar, você conhece o Wagner? Conheço. Você conhece o Bacari? Conheço. Você conhece o Paulo Okamoto? Conheço. Você foi fazer palestra? Fui. Hoje, o que essas pessoas não têm ideia é que eu terminei o meu mandato em 2010
como o mais importante presidente do começo do século XXI. Eu não sei, Rui. Às vezes eu fico pensando, eu estava para a política como o Messi está para o Barcelona. Vale quanto pesa. Eu, babaca, fui fazer regime para perder os quilos. Deveria ter engordado. Eu cobrava quanto eu queria. E as pessoas não queriam saber nada. As pessoas só queriam saber o seguinte: ô Lula, porra, o que você fez para fazer o país virar o que o país virou? Até o passaporte brasileiro, que antes de eu chegar à presidenta, era motivo de vergonha, quando você mostrava o passaporte do Brasil, era traficante de cocaína. E quando eu cheguei à presidenta, virou uma coisa de luxo. Porra, ser brasileiro é do cacique, porra. É charmoso ser brasileiro. Eles transformaram a minha importância política numa subordinação, Rui, a empresas envolvidas no Lava Jato. Sem lembrar a quantidade de palestras que eu fiz pelo país, sem lembrar o tanto que eu defendi esse país. Eu, às vezes, ao invés de me ofender, eu fico pensando, porra, por que tanta ignorância? Me convidaram para debater, Rui, sobre a medida provisória, achando que eu tinha vendido medida provisória, ou a Dilma tinha vendido, porque a Dilma também foi investigada. Eu perguntei para o delegado: você sabe como é que funciona uma medida provisória? Você já foi conversar com os deputados que votaram favorável, contra o delegado? Ele não tinha a menor noção. Uma dívida que envolve mais de 20 bilhões de reais, que envolve os grandes empresários brasileiros, eles foram pegar o meu filho, por conta de um contrato de 2 milhões e 400. Ou seja, eles abandonaram todos os pacus, todos os jaús, e foram pegar o lambari. E eu falo para o meu filho: não fica com raiva, é assim, meu filho. Vamos suportar. Jesus Cristo sofreu mais do que nós. Tiradentes foi crucificado, e somente depois de mais de 100 anos que ele foi transformado em herói. Se a gente tem que pagar esse preço, vamos pagar, mas vamos lutar. E eu vim aqui para dizer para vocês o seguinte: vou dizer uma coisa para vocês sem ofender ninguém. Pode pegar o Procurador-Geral da República, pode pegar o doutor Moro, pode pegar o delegado da Polícia Federal e juntar todos eles. Se eles forem um real mais honesto do que eu desisto da vida política desse país. Agora, não tentem criminalizar a minha atividade política, porque eu faço política de cabeça erguida nesse país. Eles sabem que eu tenho lado. Eles sabem que eu dizia quando eu era presidente: eu sou presidente de todos, mas eu governo com o coração de mãe. Eu vou tratar daqueles que mais precisam do Estado brasileiro, que as pessoas mais pobres desse país. Eu tinha, Rui, até desistido. Eu tinha até achando que, bom, minha vida política acabou. Velhinho com 70 anos. Mas hoje, eles acabaram de fazer uma provocação. E eu quero comunicar ao PT, comunicar aos meus amigos do PCdoB, comunicar ao movimento sindical, a nossa querida UNE, convidar, sabe, a União Nacional dos Estudantes, convidar a vocês. Olha. Urgente, Lula presidente, Brasil! Urgente, Lula presidente, Brasil! Urgente, Lula presidente, Brasil! Eu digo. Urgente, Lula presidente, Brasil! Urgente, Lula presidente! Eu digo para Marisa
Todo dia, você sabe que a mulher fica brigando pro marido ficar em casa. E eu falo, Marisa, eu não vou morrer em casa, Marisa. Eu não vou ficar sentado no sofá para você falar, levanta os pés. Sabe, vai fazer café. Eu não vou, Marisa. Ou eu vou morrer num comício, ou eu vou morrer num aeroporto. Então eu vim aqui hoje para dizer o seguinte, Rui. Eu não sei se eu vou ser candidato. Mas eu queria dizer a todos que me ofenderam hoje pela manhã, que foi uma ofensa. Um ex-presidente que fez por esse país o que eu fiz, não merecia receber o que eu recebi hoje de manhã. Mas sem mágoa. Eu quero dizer para vocês aqui, se eles tiverem que me derrotar, eles vão ter que me enfrentar nas ruas deste país. Quero comunicar aos dirigentes que estão aqui nesse palanque. Quero comunicar à nossa militância que a partir de segunda-feira eu estou disposto, Rui, se você organizar os partidos, o movimento social e organizar, eu estou disposto a viajar esse país do Iapoca ao Chuí. Estou disposto. Se alguém pensa que vai me calar com perseguição e denúncia, não sabem que eu sobrevivi à fome. E quem sobrevive à fome não desiste nunca. Eu não sou vingativo. Eu não carrego ódio na minha alma. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu tenho consciência do que eu posso fazer por esse povo. E tenho consciência do que eles querem comigo. Portanto, queridos e queridas companheiras, se vocês estão precisando de alguém para animar a nossa tropa, o animador está aqui. Quero comunicar aos companheiros do PCdoB, a quem eu tenho um profundo agradecimento pela solidariedade e pela aliança comigo desde 1989. Não é uma aliança de agora. Quero agradecer. Quero agradecer. Viva a revolução! Viva o PCdoB, os jovens presentes, lutar até morrer! Viva a revolução! Viva O Aitan. Estou vendo ali o Aitan, fazia tempo que eu não vi o Aitan, tá ali. Um abraço, Aitan. Quero agradecer ao companheiro Adilson, presidente da CTB, da Central, sabe, ligado aos companheiros do PCdoB. Quero agradecer à União Nacional dos Estudantes, que tem sido uma aliada extraordinária nossa.
aos estudantes secundaristas do PCdoB, está aqui, a UBS. Quero agradecer aos companheiros da Central Única dos Trabalhadores, da CUT. Central Única dos Trabalhadores! Quero Única dos Trabalhadores! Central Única das Trabalhadoras! Quero agradecer ao companheiro Rui Falcão, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores e ao PT. É dos trabalhadores! Partido! Partido! É dos trabalhadores! Partido! É dos trabalhadores! Quero agradecer a juventude do PT que está aqui presente. Quero Esquerda e socialista! Juventude petista! Esquerda e socialista! Juventude petista! Esquerda e socialista! Quero agradecer a cada companheiro, deputado, deputada, vereador, vereadora, secretário, o nosso companheiro ministro Edinho, que está aqui da comunicação. Está aqui, quero cumprimentar o companheiro Gabas, o companheiro Gabas, que é o companheiro Rosseto, que está aqui, companheiro Edinho, companheiro Emílio, presidente do partido. E quero dizer para vocês o seguinte: eu, companheiro Tibúrcio, estava quieto no meu canto. Estava na expectativa que vocês escolhessem alguém para disputar 2018. Eu cutucaram o cão com vara curta. E eu Não vai ter prévio. Não vai ter Lula de novo! Força do povo! Lula de novo! Força do povo! Lula de novo! Força do povo! Lula de novo! E portanto, eu quero me oferecer a vocês. Esse jovem de 70 anos de idade, com tesão de um jovem de 30, com um corpo de atleta de 20. Dizer para vocês, não tenho preguiça de acordar às 6. Nós estamos acompanhando o pronunciamento do ex-presidente Lula nesse ato organizado pela Frente Brasil Popular. A gente teve um probleminha de áudio, a gente perdeu o contato, não estava mais ouvindo o ex-presidente Lula. Ele já faz algum tempinho que ele está fazendo esse discurso, ele se emocionou por diversas vezes enquanto fala com os movimentos sociais, sindicais, políticos, todos reunidos nesse grande ato na quadra dos bancários, no centro de São Paulo. Lula parece bastante cansado, mas continua falando bastante, já passou por vários pontos, falou sobre esses 14 anos de governo do PT, sobre todas as mudanças sociais que as políticas conseguiram nesses últimos anos, se emocionou ao falar, ele ficou bem chateado toda vez que ele volta a falar sobre esse dia, sobre tudo que aconteceu hoje, sobre essa 24ª fase da Lava Jato. Ele fica bastante chateado, ele falou que esse foi um dia de indignação, foi assim que ele começou esse pronunciamento hoje, falando que assim, ele já sofreu muito, ele foi preso quando era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, foi cassado, perdeu eleições em São Paulo, perdeu eleições quando concorreu a presidente, mas ele sempre que sofreu esses revés e foi derrotado, ele foi democrata, ele respeitou a democracia, deu a volta por cima, mas sempre respeitando a democracia, uma crítica a esse processo hoje que foi considerado antidemocrático, arbitrário, ilegal, essa condução, essa coercitiva que foi levaram ele para prestar o depoimento hoje de manhã na sede da Polícia Federal, no aeroporto de Guarulhos. De Congonhas, desculpa.
A gente retomou as imagens, a gente tem imagens, mas a gente continua sem áudio. Vamos falar mais um pouco sobre o que ele disse hoje. Ele se emocionou bastante ao falar sobre as mudanças realizadas nesses últimos anos. Ele falou sobre os programas sociais que mudaram o Brasil. Ele ficou muito emocionado quando falou sobre os programas sociais que permitiram a inclusão de pessoas negras nas universidades. Ele ficou emocionado ao falar sobre isso, falar sobre a chance que essas pessoas negras tiveram. Ele se emocionou também quando falou que, ao conseguir chegar à presidência da República, ele estava representando o sonho de vários brasileiros. Ele se emocionou bastante nesse momento, chegou a chorar nesse momento, quando falou sobre esse sonho dos brasileiros. Tem uma frase dele bastante interessante que ele falou que o Lula, enquanto presidente, é resultado da consciência política do brasileiro. Enquanto o brasileiro evoluía, ele evoluía junto e aprendia junto. Também se emocionou nesse momento. A gente já está ouvindo o áudio, a gente conseguiu retomar o áudio. Vamos acompanhar, ele já está no finzinho agora, já está nos momentos finais desse pronunciamento. Vamos acompanhar só para encerrar esse pronunciamento. Deixa eu passar o informe aqui para os companheiros. Amanhã, às 9 horas da manhã, liderado pelos metalúrgicos do ABC, nós vamos estar lá na frente da Casa do Presidente. O ex-presidente Lula se despediu, encerrou o pronunciamento dele. Foi um pronunciamento longo, ele ficou bastante tempo falando e se despediu agora desse ato da Frente Brasil Popular, organizada na quadra dos bancários, no centro de São Paulo. Olha, a gente fica por aqui nessa transmissão especial do Plantão do Seu Jornal. Por conta dessa transmissão do pronunciamento do ex-presidente Lula, hoje a gente não exibe o programa Repórter Brasil. Para quem estava assistindo o programa Panorama, que foi interrompido, nós vamos reexibir na íntegra agora, logo depois desse plantão. Agora, na sequência, você já fica com o programa Panorama. Amanhã, às 7h30 da noite, o Seu Jornal traz mais informações sobre tudo o que acontece hoje. E às 8 horas, um documentário sobre Furnas, sobre a usina de Furnas, a lista de Furnas. A gente vai passar um documentário sobre esse assunto. Então não perca, 7h30 Seu Jornal com todas as novidades sobre Lula e sobre tudo que está acontecendo nesse contexto político, e às 8 horas documentário. Uma boa noite para todos e todas e até amanhã.